Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, galerinha, continuando aí as aulas de exercícios, selecionei mais alguns aqui para a gente fazer junto. Então, vamos lá. Galera, página 35, exercício número 6. Durante as tempestades, normalmente ocorrem nuvens carregadas de eletricidade. Uma nuvem está eletrizada quando tem carga elétrica resultante, o que significa excesso ou falta de aí um campo aberto, né, para você completar. Em consequência de mais um campo aberto para você completar, entre camadas da atmosfera. O para-raios é um metal em forma de ponta, em contato com o solo, que, mais um espaço para você completar, a descarga da nuvem para o ar e deixe para o solo. Então vamos lá, quais são as palavras que estão faltando nesse texto? Galera, você tem aqui 5 alternativas. A resposta é a letra D. Vamos lá, vamos analisar com calma aqui. Uma nuvem está eletrizada quando tem carga elétrica resultante, o que significa excesso ou falta de... Pessoal, lembra, um corpo ele pode estar eletrizado, ou seja, ele pode estar carregado com dois tipos de carga, positivo ou negativo. Só que, lembrando, o fato do corpo estar positivamente carregado ou negativamente carregado se dá pela, como o próprio texto fala, excesso ou falta de elétrons. E a descarga elétrica que a gente vê são as cargas negativas. Eu já falei com vocês. As cargas positivas, né, assim, temos os elétrons e os prótons, né? Os prótons não saem do lugar, eles ficam ali no núcleo, né, e tudo. Eles não se deslocam. Quem faz esse processo são os elétrons, que são as cargas negativas. Então, essas descargas elétricas que a gente vê, os raios, os relâmpagos, são cargas negativas, tá? Então, de cara, você já poderia eliminar a letra A, a letra B e a letra E, sobrando letra C e D. Aí vem, aí vem o processo. Como que uma nuvem fica eletrizada? E como que o para-raio funciona? Vamos ver cada uma dessas coisas agora. Turma, olha aqui. Essa figura mostra todos os tipos de nuvem que existem, né? E galera, deixando bem claro, raios e relâmpagos só vão acontecer em um tipo de nuvem, que é a chamada cumulonimbus, que é essa grande nuvem aqui que está aqui à direita, que é essa grande coluna de nuvens que atinge quilômetros de altura, né? E lá no topo dela, ela tem uma cabeça de bigorna, né? Tipo, ela sobe como se fosse uma torre e lá no topo dela ela começa a se espalhar para os lados, né? Esse tipo de nuvem é a chamada cumulonimbus e é esse tipo de nuvem que você vai ter os raios e os relâmpagos. Qualquer outra nuvem que não for essa, pode ficar tranquilo que pode ser que tenha chuva, né? Assim a água cair, mas você não terá raios e trovões, tá? E como que essa nuvem, assim, como é que é o processo de eletrização dessa nuvem? Galerinha, aqui, ó, a primeira imagem é de uma cumulonimbus que apareceu na Bahia. Essa foto aqui, né? Então, galera, se você porventura olhar, né, assim, aí na rua e tudo, olhar para o céu e ver nuvens desse jeito, opa, você já pode ligar o alerta aí que pode ser que, em caso de mau tempo, né, questão de chuva com relâmpagos e raios, tá? E como que funciona o processo de eletrização que eu falei aqui no slide passado? Se dá através do atrito. Como assim, Igor? Como assim atrito? Galera, o processo de formação dessa nuvem é o seguinte: você tem ventos convectivos, né? Você tem uma corrente de ar ascendente, de baixo para cima. Essas correntes de ar quente, né? Como você pode ver aqui na figura abaixo, que tem uma representação de desenho, você vê a seta vermelha indo de baixo para cima, né? E aí o que acontece? A nuvem ela é composta de
partículas, né, de água e gelo, né? E aí o que acontece? Essas partículas de água, gelo e tudo, elas tendem a descer, né? E aí o que acontece? Você tem esse ar quente subindo e essas gotículas de gelo descendo. Isso ocorre o atrito, né, entre essas moléculas de água com gelo e o próprio ar. E o que acontece? Ó, imagina o seguinte: a sua mão esquerda é o ar, é a seta vermelha, vai subir. A sua mão direita é a seta azul que vai descer. Ó, o que acontece? Você fez o quê? Você está atritando a palma da sua mão na outra. Ou seja, embora que seja apenas um sentido, é um processo de atrito, né? E como nós já vimos, estudamos o processo de eletrização por atrito, sempre que você esfrega dois corpos, o que acontece? Um corpo vai ficar positivamente carregado e outro vai ficar negativamente carregado. E é isso que faz com que a nuvem, essa cumulonimbus, fique carregada, fique eletrizada, né? E aí, pessoal, o que acontece? Essa nuvem vai ficar tão, dependendo do tipo de, assim, de como que está esse movimento do ar lá dentro, afinal esses ventos podem chegar até 100 km por hora, né? Esses ventos assim que estão dentro da nuvem. Galera, aí é tanta carga acumulada que vai chegar uma hora em que isso vai ser descarregado, né? E como que vai ser descarregado? Galera, o ar aqui, a nossa atmosfera, ele é um bom isolante térmico. Perdão, um bom isolante elétrico. Térmico, desculpa mesmo. É isolante elétrico. Mas aí o que acontece? Gente, o ar ele tem um limite, né? Assim, ele aguenta o máximo. Quando essa descarga, quando esse acúmulo de carga da nuvem é alto o suficiente para superar esse limite, você tem a descarga elétrica, porque aí o ar deixa de ser um isolante e vira um condutor, né? E aí você vai ter essa descarga em direção à Terra, né? E aí vem aquele problema. Caramba, vai vir a descarga aqui na Terra, mas e aí? Essa descarga é aleatória, né? Como que a gente pode fazer para se proteger? Com os para-raios. Olha só, aqui ó, à esquerda é um para-raio, né? Assim, a ponta de um para-raio, né? O para-raio assim é um conjunto composto de uma haste, né? E na ponta dessa haste você tem essa peça de metal toda pontiaguda. Ué, Igor, por que tem essa ponta? Assim, a cabeça do para-raio é desse jeito. Já vou adiantando. Todos os para-raios que você encontrar, imagens na internet, que talvez aí tenha no prédio, no prédio aí onde você mora, o para-raio é desse jeito. E por que isso? Galera, corpos pontiagudos, existe algo chamado poder das pontas. Como assim? O que isso quer dizer? O que isso significa? Significa que sempre que você tem um corpo eletrizado e esse corpo for pontiagudo, nas pontas você terá o quê? O maior acúmulo de cargas. Então, pessoal, olha aqui a figura da direita. Eu tenho um corpo positivamente carregado, né? E esse corpo ele é um corpo pontiagudo, como se fosse um para-raio. Repara que lá na ponta você tem uma concentração muito maior de cargas positivas do que na base dele, que é uma base mais arredondada, né? E aí o que acaba acontecendo? Quando você tem esse acúmulo de cargas na ponta, você acaba criando como é que podemos dizer assim? Você acaba a força de atração, podemos dizer assim, né? Tipo como se fosse um imã, né? Assim, não tô bem, assim, não é bem isso, mas ai, caramba, como é? Bom, olha só, vamos lá. Vamos refletir aqui. Você tem esse acúmulo de cargas positivas, correto? E nós sabemos que cargas de sinais opostos se atraem, né? Então, ou seja, essa força de atração
entre essas cargas positivas e as cargas negativas será maior onde você tem esse acúmulo de cargas. Ou seja, se você tem um corpo com cargas negativas, ele será mais atraído para a região onde tem o quê? Uma maior concentração de cargas positivas. E isso se dá onde? Exatamente nas pontas. Então, o que acaba acontecendo? Esse atrito na nuvem das gotículas de ar com o gelo e o próprio ar acaba deixando o quê? A nuvem negativamente carregada e positivamente carregada. Onde você terá a parte negativamente carregada indo para a base da nuvem, indo na base da cumulonimbus. E aí o que acaba acontecendo? Você tem uma nuvem enorme, cargas negativas, e isso acaba induzindo no planeta Terra uma região de cargas positivas. E consequentemente, o para-raio, como o para-raio... Tá vendo? Olha a pecinha ali. Tá vendo que tem um fio nela? Um fio assim que sai dela e, assim, no caso aqui não tá ligado em nada. Mas esse fio, galera, ele será conectado de um jeito no para-raio que ele vai estar conectado diretamente à Terra. Então, o que acontece? O para-raio também ficará o quê? Positivamente carregado. Sendo assim, agora olha a figura da direita. É o Empire State, lá nos Estados Unidos. Lá no topo dele tem um para-raio. Aí o que acontece? Ó, houve a descarga elétrica. Aí repara, a descarga elétrica ela ia numa direção, só que aí o que acontece? Você tem o para-raio. Ele está o quê? Positivamente carregado e ele é pontiagudo. Então, ou seja, é muito... A concentração de cargas positivas é muito alta ali. Você tem essa descarga de cargas negativas, essa descarga será atraída em direção ao para-raio. Sendo assim, atinge o para-raio e como o para-raio tem um fio ligado à Terra, essa descarga elétrica vai ser conduzida até a Terra, onde ela vai ser, anulada, né? Onde ela vai ser assim descarregada de forma segura. Ou seja, o para-raio, se, exemplo aqui, ó, o Empire State, não tivesse esse para-raio, pode ser que esse raio atingisse alguma parte da estrutura do prédio, causando danos severos à estrutura. Se bobear, dependendo, pode até causar assim, o prédio pode ficar tipo assim, inabitável, né? Tipo assim, tem que evacuar porque o prédio está em risco de cair, dependendo do estrago que o raio fizer. Então, a forma de segurança tem os para-raios, tá? E aí, como você pode ver aqui na figurinha da esquerda, no desenho, a nuvem negativamente carregada vai dar descarga elétrica, essa descarga elétrica vai ser atraída para o para-raio e é assim que o para-raio funciona. Então, galera, cuidado com o seguinte, quando você estiver numa tempestade com raios, relâmpagos, você precisa se abrigar, tá? Porque, vamos lá, se você estiver num campo aberto, né? Exemplo, você já deve ter ouvido isso. Quando você está num chuva, raios, trovões, não fique em um campo aberto, nem vá para debaixo de uma árvore. Por que isso? Olha só essa imagem. Galera, aqui, ó, a primeira imagem aqui de cima é um caso que ficou famoso no Brasil, que foi o caso onde uma turista que estava andando na praia, ela sofreu uma descarga elétrica, tipo assim, um raio atingiu a cabeça dela. Ela não veio a óbito, graças a Deus, mas ela teve queimaduras no rosto e na região do peito. E como assim? Como é que um raio atingiu ela? Olha só, galera, é um campo aberto, é uma praia. E galera, lembra que eu acabei de falar? O poder das pontas? O para-raio que é cheio de partes pontiagudas de forma a concentrar cargas para atrair o raio, atrair o relâmpago. Quando você está no campo aberto, já entendeu, né? Você é a parte pontiaguda. Então, ou seja, você que está atraindo o raio. Se você está no campo aberto e vai para debaixo de uma árvore, a árvore também será uma parte pontiaguda. Então, ou seja, você está indo para exatamente para o local onde o raio tem a maior probabilidade de cair, né? E aí, pessoal, por isso mesmo, se você está num tempo desse,
você precisa se abrigar. Onde? Ou você entra em algum prédio que tenha para-raios, né, em algum estabelecimento, ou se você estiver em um carro, entre dentro do veículo. Como nós já vimos nas aulas passadas, vimos a blindagem eletrostática. Quando você tem corpos assim, de metal, o campo a carga não passa por dentro deles. Como é porque não tem a passagem de campo, né? E aí o que acontece? Essa descarga elétrica vem, como ela não tem uma região no interior desse objeto de metal, né? Como ela não tem condições propícias para atravessar isso, ela é o quê? Ela passa no seu contorno. E aí, consequentemente, o quê? É descarregada através dos pneus. Olha aqui a imagem do veículo. Tempestade, está seguro dentro do carro, o carro sofre uma descarga elétrica, né? Assim, cai um raio no carro. O raio vai o quê? Vai bater no teto e vai contornar o carro até ser descarregado pelo pneu no solo, tá? E isso graças a isso que também, ó, olha que a figura da direita é um avião. O avião sofre um raio, atinge o avião, só que o avião, da mesma forma que o carro, é feito de um jeito de que não permitir, né, que você tenha uma condição propícia para que essa descarga elétrica passe por dentro do avião. Sendo assim, essa descarga elétrica contorna o avião, aí no caso aqui, ó, foi até a ponta da asa e continuou o caminho, né? Então, galera, sempre que você tiver essa situação, se abrigue em algum lugar seguro, né? Estabelecimento, volte para casa, ou se você tiver em um carro, né? Fique dentro do carro. Beleza, gente? Então, galera, ó, a resposta, né? Elétrons. A eletrização das nuvens se dá por consequência do atrito, né, que acontece dentro dela. E os para-raios o quê? Facilitam, né, essa descarga, o que é a letra D. Eu espero que vocês tenham entendido, galerinha, beleza? Qualquer dúvida, só perguntar aí que eu vou responder, né? Eu procuro mais exemplos, eu procuro explicar isso de outra forma para que você tenha sua dúvida resolvida. Vamos para o próximo. Galera, página 36. Diz o seguinte: a tabela a seguir mostra a série triboelétrica. Lembra o que é uma série triboelétrica, galera? É aquela tabelinha que mostra se o corpo, a tendência do corpo é ficar positivamente carregado ou negativamente carregado em comparação a outro corpo. E o exercício pergunta o seguinte, né? Através dessa série é possível determinar a carga elétrica adquirida por cada material quando são atritados entre si. O isopor, ao ser atritado com a lã, fica carregado negativamente. Opa, vamos conferir isso aqui, ó. Vamos lá, de cima para baixo. Pele de coelho, vidro, cabelo humano, mico, lã, pele de gato, seda, algodão, âmbar, ebonite, poliéster, isopor, plástico. Então, vamos lá. Isopor com lã. Galera, a série triboelétrica funciona o seguinte, ó. Olha as setas aqui à direita. Ou seja, quanto mais para cima o corpo tiver, positivamente carregado ele será em comparação aos corpos que estão mais abaixo da tabela. Sendo assim, temos isopor com lã. Vamos comparar. O isopor está lá embaixo, enquanto a lã está lá em cima. Então, a lã com o isopor, a lã ficará positivamente carregada, enquanto o isopor ficará negativamente carregado. É sempre a comparação, galera. Vamos lá. Se você atritar isopor com plástico, o isopor ele está mais próximo da parte positiva do que o plástico, né? Então, nesse caso, o isopor ficaria positivamente carregado, enquanto o plástico ficaria negativamente carregado. Beleza. Então, vamos lá. O vidro, ao ser atritado com a seda, ficará carregado, só olhar. Ó, o vidro é o segundo nome da tabela de cima para baixo, enquanto a seda está no meio da tabela.
Então, galera, quando você atritar esses dois corpos, o vidro ficará positivamente carregado, enquanto a seda ficará negativamente carregado, o que é a letra B, galera. Aqui, pessoal, uma imagenzinha aqui para vocês. Ó, você tem o vidro e a seda. Ao você atritar esses corpos, o vidro ficará positivamente carregado, enquanto a seda ficará negativamente carregada. E como que isso vai se dar? Lembrando, o vidro fica positivamente carregado por quê? O vidro vai ceder elétrons para a seda. Então o vidro vai ficar positivamente carregado, o que significa uma ausência de elétrons, né? Ou seja, o número de prótons é maior que o número de elétrons, enquanto a seda fica negativamente carregada, ou seja, ela tem excesso de elétrons. O número de elétrons é maior que o número de prótons. Show de bola? Legal, vamos para o próximo. Página 67, exercício número 13. As máquinas elétricas são dispositivos muito utilizados no nosso dia a dia. Podemos citar 3 tipos de máquinas elétricas. 1. Motores elétricos. 2. Geradores elétricos. 3. Transformadores. Nas afirmativas abaixo estão listadas características das máquinas elétricas. Relacione adequadamente as respectivas máquinas elétricas com sua característica. Beleza, galera. Então vamos fazer aqui uma rápida revisão. O que são motores elétricos? São todos aqueles que pegam a energia elétrica e convertem em algum outro tipo de energia, geralmente a energia mecânica, né? Exemplo de motores elétricos: motor de liquidificador, né? Máquina de lavar, etc, etc, etc. Geradores elétricos é o processo inverso. Geralmente pega esse outro tipo de energia e converte em energia elétrica. Temos exemplo de geradores, temos hidrelétricas, eólicas, né, como nós vimos naquela aula só de geradores. E 3, transformadores. Eles simplesmente têm a capacidade de modificar a tensão do seu circuito. Ou seja, você pega a DDP, uma DDP de 220, e ele converte, né, transforma ela para uma DDP de 110. Né? E vice-versa, né? Ele pode fazer isso também. Bom, com essa pequena revisãozinha, vamos lá. Letra A. Tem capacidade de modificar a tensão em um circuito elétrico. Opa, acabei de falar. Quem é responsável por isso? É o transformador. Então a letra A é o número 3. Letra B. Está presente na maioria dos equipamentos domésticos. Opa, também acabei de falar. São os motores elétricos. 1. Letra C. Transforma energia mecânica em energia elétrica. Opa, isso são os geradores. Transforma energia elétrica em energia mecânica. Isso são os motores elétricos. E letra E é um equipamento importante para a transmissão de energia elétrica. Galera, transformadores. Como eu já falei sobre isso lá naquela aula de transformadores, você tem a corrente elétrica, né, que é gerada na usina hidrelétrica, e é graças aos transformadores que a gente consegue levar essa corrente a grandes distâncias, minimizando o efeito Joule. Então, vamos lá. Como que fica a sequência? Fica 3, 1, 2, 1, 3. Beleza? Todo mundo acertou aí? Show de bola. Então vamos para o último que eu selecionei aqui. Página 68, galera, exercício 17, diz assim: a transmissão de energia elétrica se dá a altas voltagens, mas nas residências as tomadas fornecem baixas voltagens. Transformadores são dispositivos eletromagnéticos capazes de modificar a campo aberto para você preencher elétrica. Esses dispositivos viabilizam as transmissões de energia, diminuindo a mais um campo aberto para você preencher e minimizando o efeito mais um campo aberto para você completar. Assinale a alternativa que completa as lacunas. Ok, galera, falando de transformadores. No exercício passado eu dei uma pequena revisãozinha disso, né? E que, vamos lá, é tranquilo de resolver aqui. Galera, transformadores, como eu acabei de falar, ele modifica o quê? A tensão elétrica. A função do transformador é modificar a tensão. Sendo assim, qual é o erro aqui das alternativas? Na letra B e na letra E,
fala que a função do transformador é modificar a corrente elétrica. Opa, negativo, isso está completamente errado. A função do transformador é modificar a tensão. Ou seja, você tem uma tensão, tipo, vamos lá, 12.000 volts. Só que na sua casa é 110. Quem é o responsável por transformar essa DDP, essa tensão elétrica? É o transformador, tá? Essa é a função dele. Então, sobra a letra A, C e D. Galera, ó, não confundam isso, tá? O transformador altera a tensão. Tanto é que na formulinha que eu apresentei lá, tem o quê? O número de voltas da espira primária e secundária e a tensão de entrada e saída. Em nenhum momento a gente trabalha com corrente elétrica, né? Esses dispositivos viabilizam as transmissões de energia, diminuindo agora sim, corrente elétrica. Afinal, nós já vimos que a corrente elétrica está ligada a DDP. Quanto maior a DDP, maior a corrente. Quanto menor a DDP, menor a corrente. Então, o que acaba acontecendo? Você alterando a DDP, consequentemente, você altera a quantidade de corrente elétrica passando. E pessoal, a corrente elétrica é uma consequência, tá? E com isso, como eu falei na aula de geradores, qual era o grande problema? Você levar essa energia elétrica gerada pelas usinas a grandes distâncias. Aí, como eu até falei, a usina de Itaipu, que está lá no Paraná, levar essa energia elétrica até o Nordeste. É uma distância muito grande. E como nós já vimos, corrente elétrica passando por um condutor, por um fio condutor, no caso, o fio elétrico, você sempre terá o quê? O atrito, né, entre esses elétrons livres com os átomos dos condutores. Esse atrito gera calor e, consequentemente, perda de energia. Esse processo é chamado de efeito Joule. Ou seja, quanto maior a sua corrente, maior a perda de energia. Então, vamos lá. Estes dispositivos viabilizam as transmissões de energia, diminuindo a corrente elétrica. Porque uma vez que você diminui a corrente elétrica, aí a gente já responde a última. Você minimiza o efeito Joule. Então, com isso, você tem menos perda de energia, chega mais energia ao seu destino final. Sendo assim, nós temos quem? A resposta final, a letra A. Tensão, corrente elétrica e Joule. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Espero que vocês tenham acertado todas as questões aqui, né? Quem fez. Quem errou, pausa o vídeo aí, reflete aí no que você errou, no seu raciocínio, né? No processo que você fez. E para aqueles que não fizeram, eu espero que vocês aproveitem, né? Que eu estou fazendo a parte aqui de exercícios e vocês estimulem aí vocês a fazer a lista aí também. Bom, gente, sem mais delongas, senão essa aula vai ficar gigantesca. Bons estudos e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.